Linguagem e musicalidade na região Sudeste. Língua. Durante o século XIX, negros, portugueses, indígenas formavam grupos que ocupavam a região. Dessa forma, principalmente os descendentes indígenas e negros escravizados trabalhavam em serviços domésticos nas fazendas coloniais. Nesse sentido, por conta do grande número de indígenas que ocupavam a região na época, uma das línguas mais faladas na província de São Paulo era a língua real, ou seja, era uma mistura que unia o tupi e outras línguas de origem indígena. Sotaque capixaba, Espírito Santo. Criada em 1534, a capitania do Espírito Santo começa a ser ocupada no ano seguinte. Seu donatário, Vasco Fernandes Coutinho, logo constrói os primeiros engenhos, transformando a produção e a exportação de açúcar na principal atividade econômica da capitania. A vida nos engenhos e povoados, no entanto, sofre com a constante presença de corsários franceses e com a hostilidade dos índios goitacás e aimorés. Ocorre o uso do t, como por exemplo, preferencialmente, leite, quente. Eles puxam o S, como por exemplo em arroz e desce. Sofreram também influência dos sotaques da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sotaque carioca. Em razão do rendoso comércio de pau-brasil com os índios, o litoral fluminense atrai colonizadores portugueses e corsários franceses ainda no século XVI. Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mendes Sá, ao combater os franceses instalados na Baía de Guanabara, funda, em 10 de março de 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. No sotaque carioca, o S soa com um X, ganhando maior força e extensão. A letra R também é pronunciada de maneira diferente, mais forte e seco. Sotaque paulista. O estado de São Paulo recebeu o maior número de imigrantes italianos no Brasil. Estima-se que, do final do século XIX até 1920, São Paulo tenha recebido cerca de 70% dos italianos que chegaram ao país, um total de 1 milhão de pessoas. Atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas com ascendência italiana vivem em São Paulo, aproximadamente 34% da população do estado. Em outras palavras, uma em cada 3 pessoas no estado tem um antepassado italiano.
Existem muitas diferenças dentro do mesmo estado. Os paulistanos falam de uma maneira, já o pessoal das cidades do interior, de outra, que também diferem entre si. Grande parte dos habitantes da capital paulista quase não pronuncia o R, especialmente no final de verbos. Brincar, por exemplo, é pronunciado quase como brincar. Há outros bairros, entretanto, os mais afastados do centro são os que a pronúncia do R já começa a se aproximar do R do interior, o famoso porta. Sotaque mineiro. Minas Gerais surge no final do século XVII, com as primeiras descobertas de jazidas pelos bandeirantes paulistas. Em pouco tempo, a região atrai colonos portugueses que, com seus escravos africanos, buscam lavras de ouro e diamante. À medida que cresce a produção, aumenta a fiscalização por parte da coroa. O dialeto mineiro apresenta apócope das vogais curtas. Parte é pronunciado parte, com o T levemente sibilado. Apócope do D nos gerúndios. Chovendo passa a ser chovendo. Tomate passa a ser tomate, com o T levemente sibilado. Permutação de E em I e de O em U, quando são vogais curtas. A aférese do E em palavras iniciadas por ES. Esporte torna-se esporte. Sonorização do S final antes de vogal. R é pronunciado como uma consoante aspirada. Rato. Música. A região sudeste do Brasil tem capitais que apresentam uma vida agitada, grande desenvolvimento econômico e também muita cultura típica, resultado do encontro de pessoas vindas de vários estados e países. O samba é um dos ritmos mais tradicionais do Sudeste e está presente principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante o Carnaval das escolas de samba. Este ritmo é fruto da miscigenação entre a música africana e europeia nos campos e na cidade. Outro ritmo consolidado no Sudeste é o chamado pagode, uma variação do samba que surgiu na década de 1980. O pagode é marcado por características simples, como o choro, o romantismo e o andamento fácil de acompanhar. No Rio de Janeiro, um ritmo forte e que se consagrou nas comunidades é o funk. O movimento do funk carioca já lançou grandes sucessos nacionais e até internacionais. DJ Azeitona. Vambora, para de falar que tu é minha namor. Outro ritmo clássico do sudeste do Brasil é a bossa nova, que se consolidou no Rio de Janeiro e ganhou o mundo. A música da bossa nova também é uma derivação do samba, com a influência do jazz americano. O ritmo surgiu no final da década de 1950.